As origens históricas do purgatório. O conceito de um lugar intermediário após a morte não nasceu no cristianismo. A ideia de que a alma precisa passar por purificação, provas ou etapas antes de chegar à plenitude da vida eterna já existia em várias culturas antigas. O purgatório, como o conhecemos hoje, é fruto de uma mistura de tradições filosóficas, religiosas e interpretações humanas que foram sendo incorporadas na Idade Média, o Egito Antigo e o julgamento das almas. No Egito Antigo, acreditava-se que os mortos passavam pelo julgamento de Osíris. O coração da pessoa era pesado numa balança em comparação com a pena da deusa Maat, símbolo da verdade. Se fosse mais leve, a alma poderia entrar no campo dos juncos, um paraíso. Se fosse mais pesado, seria devorado por Amit, um monstro híbrido. Esse sistema de avaliação pós-morte estabeleceu a ideia de que havia um processo de purificação e julgamento além da vida terrena, e que o destino final não era imediato, mas passava por fases. O pensamento grego e o mundo das almas. A filosofia grega também influenciou fortemente a formação do conceito do purgatório. Para Platão e outros filósofos, a alma era imortal e independente do corpo. Após a morte, ela passaria por etapas de purificação antes de se unir ao mundo das ideias, um estado de perfeição. Platão, em sua obra Fédon, descreve a alma como presa ao corpo e contaminada pelas paixões terrenas. Após a morte, deveria passar por um processo de limpeza para se libertar dessas impurezas. Essa noção de purificação pós-morte encontrou terreno fértil para se misturar posteriormente com certas tradições religiosas. O mundo romano e o culto aos mortos. Entre os romanos, a crença em ritos fúnebres para garantir o descanso das almas também estava presente. Havia a ideia de que os mortos necessitavam de cuidados, oferendas e rituais realizados pelos vivos para alcançar paz no além. Essa prática gerou um sistema em que os vivos eram responsáveis por aliviar o destino das almas dos mortos, algo que ecoa no ensino católico de orações e missas pelos mortos no purgatório. A influência judaica intertestamentária. Embora o Antigo Testamento não ensine nada semelhante ao purgatório, alguns escritos apócrifos, como 2 Macabeus 12:45-46, mencionam orações pelos mortos. Esse livro, rejeitado pelo cânon judaico e protestante, foi usado pela Igreja Católica como base para justificar a prática. No entanto, é importante ressaltar: 2 Macabeus não é inspirado pelas Escrituras. Mesmo dentro dele, a prática não é descrita como uma regra universal, mas como um ato pontual ligado a uma visão específica da época. Jesus e os apóstolos nunca validaram essa prática. A sistematização no cristianismo medieval. O purgatório só começou a ser formalmente sistematizado na Igreja a partir do século VI. Até então, havia apenas especulações. Entre os principais nomes ligados à consolidação dessa doutrina estão Gregório Magno, século VI. Foi o primeiro a falar de maneira clara sobre um fogo purificador após a morte. Ele baseou-se em interpretações alegóricas de textos como 1 Coríntios 3,15. Será salvo, todavia, como que pelo fogo. Teólogos medievais, entre os séculos X e XII, a ideia do purgatório foi ganhando força com teólogos como Anselmo de Cantuária e Tomás de Aquino. Eles desenvolveram a noção de um local intermediário e definiram que orações, esmolas e indulgências poderiam abreviar a estadia das almas. Concílio de Lyon, 1274, e Concílio de Florença, 1439. Nestes concílios, o purgatório foi oficialmente declarado como doutrina da Igreja Católica. Concílio de Trento, 1545-1563. Reagindo à Reforma Protestante, a Igreja reafirmou com força a doutrina do purgatório e o papel das indulgências.
mesmo após os abusos que geraram escândalos na cristandade. O purgatório e o comércio religioso. Um dos momentos mais obscuros da história da Igreja foi a venda de indulgências. Pregadores como João Tetzel anunciavam que, ao contribuir financeiramente com a Igreja, o fiel poderia abreviar o tempo de seus entes queridos no purgatório. Sua famosa frase era: "Assim que a moeda no cofre tilinta, a alma do purgatório salta." Essa prática não apenas feria a fé cristã, mas transformava a salvação em mercadoria. Martinho Lutero reagiu com força contra esse abuso, o que desencadeou a Reforma Protestante em 1517. Um resumo da origem. Portanto, podemos afirmar com clareza: o purgatório não nasceu da Bíblia. Ele é fruto da junção de tradições egípcias, gregas, romanas, judaicas intertestamentárias e interpretações da Idade Média. Foi sistematizado como doutrina apenas séculos após a Igreja Apostólica. Serviu em muitos momentos como ferramenta de controle religioso e econômico. O contraste com o Evangelho. Enquanto o purgatório apresenta um processo humano e doloroso de purificação pós-morte, o Evangelho de Cristo apresenta uma obra completa, perfeita e imediata. Hebreus 1:3. Havendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não há espaço para purgatório no Evangelho. O que há é cruz, sangue derramado e perdão completo em Cristo.